Olá pessoal, aqui é o Thiago Carvalho do Jornal Minas. Eu estou devendo alguns vídeos, alguns conteúdos para você, mas é devido à falta de tempo. Nós fazemos hoje no jornal a maior cobertura, da região, cobertura política, então a gente está com muito conteúdo girando e dentro disso a gente fica meio sem tempo. Hoje é sábado à tarde, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui no meu apartamento gravando um vídeo. Já peço desculpa caso haja algum ruído, passarinho, cachorro, alguma coisa dos vizinhos aqui. É o tempo que eu tive para gravar, depois eu vou mandar para o pessoal da edição e peço para eles tentarem tirar esses ruídos, para que a gente possa pelo menos entregar esse conteúdo para vocês. Esse conteúdo ele foi motivado pelas repercussões de nossas matérias nas últimas semanas. Vocês têm acompanhado aí, pode entrar no nosso portal, vocês já viram na thumb também qual que é o assunto, O assunto é perseguição política na região de Nova Lima, Vamos falar da cidade, mas também tem a região aqui, a gente sabe que nas outras cidades próximas acontecem, eu atuo em outras cidades, a gente vê muito isso. O objetivo aqui, gente, não é dizer se essas pessoas estão certas ou estão erradas. É muito difícil, qualquer discussão, a gente conseguir chegar numa conclusão, Como qualquer recorte que a gente só vê uma parte dela, a versão de quem contou, e às vezes a versão de quem tem mais capacidade de comunicação, quem tem mais poder aquisitivo, essa versão se sobressai, Infelizmente, nunca vamos saber a verdade, e isso também deixamos aos órgãos responsáveis, a justiça, a quem eles deverão responder caso as acusações sejam comprovadas. O objetivo nosso é falar da repercussão política e se isso configura perseguição política como essas pessoas estão falando, E especificamente a gente vai tratar do caso do Thiago, Tito, do Renan e da Juliana. Por quê? Porque vamos nos ater nesse mandato. Se a gente for pegar tudo de mandato passado, a gente vai pegar vereador perseguindo comerciante da banqueta, vereador perseguindo funcionário público, principalmente qualquer pessoa que ali opine na rede social de acordo com o político, o vereador, prefeito também, estou citando vereador, porque é uma classe que fica mais de frente com o povo, então ela acaba sendo mais exposta. Mas qualquer político, qualquer um que exerça um cargo de poder, pode exercer uma perseguição a alguém. E é para isso que a gente vai tentar conversar aqui agora, por evitar ao máximo, para que as pessoas tenham sua liberdade de pensar ou não, e se houver uma perseguição, que a população consiga identificar o que é uma perseguição realmente, uma perseguição política, o que é uma disputa natural que essas pessoas tentam hoje desvirtuar para falar que eu estou sendo perseguido porque eu estou trabalhando, porque eu estou sendo ativista político, que às vezes não é verdade, Todos nós, seja qual área que for, passamos por isso. Nós vamos falar desses 3 casos que são públicos, mas vou deixar aqui também o registro que se vocês quiserem, a gente pode falar de bastidores. Eu não consigo ter muita periodicidade nos vídeos, até pelo nosso trabalho, ele consome muito, E então, num outro momento, a gente pode tentar falar dos bastidores, que vocês vão ver que é muito pior do que vem ao público. Denúncias de ameaças, coação, são várias situações que acontecem, a gente recebe na redação, às vezes a própria pessoa que está sendo perseguida, está sendo denunciada, quer fazer a denúncia, mas tem medo de alguma perseguição, às vezes precisa do emprego e não quer se expor. Então, tem vários fatos que acontecem nos bastidores da política local. Se vocês gostarem, a gente faz um sobre esses bastidores. Vai dar vários. Importante ressaltar, pessoal, antes de entrar direto no assunto, a gente recebe muita mensagem, muita. Eu não consegui responder todas. Ontem eu estava lanchando ali na avenida e conversando com as pessoas, e o pessoal, Thiago, mas como que acontece? Gente, hoje a nossa redação é entre 6 e 7 pessoas, a gente faz uma cobertura de 130 mil na região. E eu não consigo responder, a Gisele não consegue, o pessoal da agência, eles mesmos falam, Thiago, vamos deixar para ver repercussão depois, que senão a gente vai ficar parando, tentando responder todo mundo. Mas uma coisa que às vezes as pessoas mandam, que eu acho que elas não percebem, é que o jornal tem uma timeline, Se você seguir ali uma linha do tempo, você vai ver que as matérias, elas seguem uma linha do tempo, elas não começam agora. A gente não começou a falar do caso Tito na hora que ele foi preso, a gente começou a falar lá atrás, a gente não começou a falar do Renan na hora que ele foi acusado, a gente já falava, o Renan teve espaço no jornal para falar da MG30, a gente não começou a falar da Juliana agora, a Juliana talvez seja uma das vereadoras que mais tiveram espaço com a gente, sobre o trabalho dela. A questão é essa, pessoal? Então, quando vocês mandaram mensagem, mas vocês não estão falando disso, vocês estão falando disso. Gente, pesquisa, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso site, tem uma aba pesquisa, digita lá, Juliana Salles, vai aparecer um monte de coisa. Thiago Tito, vai aparecer um monte de coisa. O Renan, menos, porque ele não teve mandato, então óbvio que a gente acompanha mais quem tem mandato. Mas mesmo assim, tem lá o caso, os trabalhos do Renan, tem uma entrevista dele, ele vai ter uma entrevista com a gente.
né? Essa entrevista com o Renan já estava marcada anterior, tá? E a pedido do próprio candidato, a gente adiantou essa entrevista. Então, a gente não cancelou a entrevista, por mais que ele critique o jornal, a liberdade que ele tem de expressão. A gente sempre defende a liberdade de expressão, desde que com respeito, é claro. A gente nunca cogitou em cancelar a entrevista dele. E ainda adiantamos a pedido dele. O Thiago Tito, nós já chamamos para entrevistar, tá? Ele, na época, ele ficou com dúvida, ele não queria se expor muito e acabou que o assunto abaixou e tá o convite aqui novamente, Thiago, se você quiser vir contar a sua versão dos fatos, o espaço está aberto. A Juliana Salles, a mesma coisa, nós já temos uma entrevista com ela que foi escrita, né, que foi através de perguntas escritas, ela está toda no jornal, e agora, antes de começar o período eleitoral, eu pessoalmente estive no mesmo dia no gabinete da vereadora Viviane Matos e da vereadora Juliana Salles, convidando as duas para entrevistas, já que a gente já sabia que elas viriam a deputada, né? Então a gente já convidou as duas. A Viviane Matos respondeu e está lá no jornal, a assessora da Juliana Salles não respondeu, e aí cabe a nós seguir nosso trabalho, a gente também não vai ficar correndo atrás. Então o espaço está aberto a todos que queiram falar com o nosso jornal, que queiram contar a sua versão, isso aí com nós não tem problema algum. Então agora começando a falar dos casos específicos, é importante a gente perceber que há um modo operante contra as pessoas que estão sendo prejudicadas, né, que se sentiram lesadas por esses representantes políticos, né? O Renan ainda não foi representante, mas ele almeja um cargo político. Todas essas pessoas a gente consegue perceber que são pessoas de vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade política, eles não têm famílias na cidade que possam defendê-los de uma forma mais incisiva dentro do meio político. A gente sabe que Nova Lima é uma cidade pequena, então isso é uma característica desses três casos, né? Nenhum dos três casos foram contra pessoas que estariam no status social maior. Então a gente tem que avaliar isso também. Por que eu acho importante, pessoal? Porque a corda sempre rebenta para o lado mais fraco. Então é mais fácil que eu haja de forma autoritária, que eu tenha abuso de poder contra um mais fraco, contra um mais vulnerável do que contra outras pessoas. Então é um fato, né, que é registro nesses três casos. O caso Tito, né? O caso Tito ele começa no início de 2021, final de 2020, né? Nós tivemos eleição em 15 de novembro e depois disso teve um processo ali que começa o processo de eleição da Câmara, né? Para decidir quem que vai ser o próximo presidente. E no início de 2021, final de 2020, início de 2021, Tito aparece nas suas redes sociais alegando estar sendo ameaçado e perseguido politicamente. Mas um fato que tem registro aí no nosso site, vocês podem acompanhar. E nessa época, até a própria Juliana, ela fazia parte do grupo de Tito. E depois vai haver uma mudança. A Juliana, ela vira, né, muda de lado. E Tito quando o Tito entra no processo de cassação, a Juliana é uma das que está na presidência e tem todo o registro da oitiva. Foi uma oitiva muito pesada. E aí Tito começa a defender, né, depois dele ter sido preso em março, ele começa a defender uma tese aí que ele está sofrendo uma perseguição política, né? Porém, ele ficou preso 7 meses, ele perdeu em várias instâncias, né, o pedido de habeas corpus. E o que a gente tem para entender disso, tá? O que importa para a gente? Não vou entrar no mérito se Tito está certo ou se está errado, tá? Vamos entrar no mérito da perseguição que ele alega, que foi o argumento que ele defende, é o argumento que ele fala que houve uma perseguição política, no processo de cassação, da forma como foi conduzido. Mas, gente, eu falo, é muito importante a gente prestar atenção nos precedentes. No mandato passado, que foi de 2017 a 2020, o vereador Zé Guedes, houve uma briga com o vereador Zé Guedes na Câmara, não sei se a maioria das pessoas lembram disso. Zé Guedes brigou com o morador e agiu de forma abrupta, ameaçou o morador de briga, de agredi-lo, e dentro desse toda confusão, houve-se um pedido de cassação do Zé Guedes por quebra de decoro, que é o mesmo pedido de cassação de Tito. Tá? A quebra de decoro é quando o vereador ele desonra a casa, né, a Câmara. E aí existe no regimento lá toda uma definição sobre isso, não vou entrar em detalhes. O vereador quebra o decoro, quem que se sente lesado com isso entra com o pedido de cassação. E Tito votou a favor da abertura do processo de cassação contra Zé Guedes por quebra de decoro. Por Zé Guedes ter agredido verbalmente um morador, e além de agredido verbalmente, eu acho que na época lá, deve ter os vídeos ainda, ele
ele parte para cima, né, e é contido, mas não chega na briga. Então o que eu quero mostrar com isso? Se foi perseguição com o Tito já foi um perseguidor. Tito tá certo ou tá errado? Zé Guedes tá certo ou tá errado? Ninguém sabe. Aí cabe a sociedade avaliar se aquilo é um comportamento de um político ou não. Então cai por terra esse argumento do Tito, dele ter sido perseguido, porque o que ele fez, em teoria, né, ele foi inocentado de algumas questões, mas a questão da conclusão ainda está em julgamento, foi muito mais grave a moral da casa. Então, quando o Tito ele argumenta que ele houve a perseguição, ele também já esteve do outro lado. Então, vamos prestar atenção nesses casos aí, e se vocês forem pegar, são várias relações que a gente vê que o próprio vereador, quando é interessante para ele, se posiciona de uma forma, quando não é interessante, se posiciona de outra. Isso é um caso aí do Tito que eu acho bem interessante a gente avaliar. O caso do Renan já é mais recente, né? Foi semana passada, então tá aí na memória de todo mundo, tá no celular de todo mundo. Uma moradora começou a gravar uns stories na rede social onde acusava, né, de assédio, de ter assediado a menina lá, e ninguém sabe se é verdade, se não é. A moradora fala que aconteceu, ele fala que não, e depois disso ele parte para um bar, aí tem um registro, né, onde ele começa uma discussão, começa a discutir gritando com o servidor público. E esse servidor, ele estava ali no estabelecimento comendo picanha, sei lá, tomando cerveja, o próprio Renan fala isso, e estava com a família. Aí qual que seria o direito do Renan em importunar esse servidor? Vamos partir do princípio que o servidor ele tenha todos os defeitos do mundo como prestador de serviço, como político. Quando o Renan, como candidato, como polícia, como cidadão, como qualquer um que for, partimos do princípio do PNA, do princípio de não agressão. Ele invade essa privacidade do servidor de estar no estabelecimento, pagando sua conta, sem dever nada ao Renan nem a ninguém, e que se dever isso vá ser julgado pela justiça ou pela polícia, caso seja o caso. Renan está agindo como perseguição. Ele está perseguindo uma pessoa. E é uma perseguição o quê? Política? Nesse caso pode ser até física, né? Não passa de ser política, porque você tá me inibindo. Você está inibindo o meu ambiente, meu ir e vir ali, de eu ter um lazer com minha família. E isso foi gravado. Aí depois de ser gravado, o Renan argumenta várias questões ali, que eu não vou entrar em casos, está tudo na rede social, vocês podem entrar para ver, mas isso mostra que da parte do Renan, tanto nas redes sociais, quando ele vai para a rede social xingar, questionar, eu acho ok, eu acho que a rede social, gente, ela nasceu para isso. Eu sou fruto da rede social, eu antes da gente fazer essa estruturação do jornal, a gente faz um trabalho de comunicação com rede social também. Então eu sou fruto da rede social, eu sou extremamente a favor. Mas Renan também persegue nas redes sociais. Ele persegue do jeito dele, com as ferramentas que ele tem. E essas pessoas que são perseguidas, elas podem reclamar, não é uma perseguição política? Para mim é. Ele está ali falando nome, ele está ali expondo as pessoas, que eu acho que é o direito também. Quem é servidor público, quem decide ali almejar um cargo público, tá para isso. Eu, por exemplo, minha vida já foi vasculhada, já fizeram vídeo com meu nome, quiseram me prejudicar tudo quanto é jeito, mas é uma escolha que eu faço. Então eu não vejo problema nisso. Voltando para o objetivo do vídeo, aonde que está o problema? É Renan querer se vitimizar. Falar que quando é com ele é perseguição política. Agora, quando é ele está agindo a favor do povo. Então, a gente consegue já ver aí uma linha, né, um modus operandi desse comportamento. Dessas pessoas que estão aí falando que são perseguidoras, que estão sendo perseguidas politicamente. Ainda para concluir o caso do Renan, ainda tem uma denúncia ainda dele ter agredido um jornalista. Ele segundo o jornalista da Itatiaia, ele levou um soco, fez corpo de delito e vai seguir. Isso vai seguir, a gente não sabe o que aconteceu, não tem registro, a gente vai ter que ver, a justiça vai tomar conta disso. Mas o que eu quero mostrar, principalmente nesse caso do Renan, que está mais recente, é pau que dá um Chico desse Francisco. Ele quis se tornar uma figura pública, ele se expôs politicamente, ele se expôs sua vida, né, sua forma ali para mostrar para as pessoas atrás de um objetivo que é legítimo. Se ele quer ser deputado, é legítimo de ser. Contudo, não adianta ficar reclamando de perseguição política a partir do momento que você age da mesma forma. Então esse é o mais recente agora, que é o da Juliana Salles, começou na quinta-feira, onde que começou a surgir o vídeo, né, que uma moradora gravou, onde ela discutia com um prestador de serviço
de forma abrupta, né, onde ela movimentava, gesticulava o braço, mas no vídeo é inaudível o que aconteceu entre ela e esse servidor da Copasa que estava ali prestando seu serviço. Depois que a gente recebeu a notícia, nós entramos em contato com a assessora dela e elas responderam, né, dentro da argumentação dela era que havia um serviço errado feito da Copasa, ela se desculpa com o trabalhador e bola para frente, segundo a nota dela, né? Porém, não foi assim que a população enxergou, não foi assim que o partido dela enxergou, a própria prestadora de serviço, a Copasa, nem o sindicato. Houve uma repercussão muito maior, a ponto de sair da mídia local, da mídia regional e ir para a mídia da região metropolitana, onde o comportamento da vereadora ele é questionado, né? Por abuso de poder, pela famosa carteirada. Por que ela estaria fazendo aquilo? Se não seria uma carteirada, né? A carteirada é quando ela usa o poder dela para inibir o outro, ela está filmando o trabalhador e essa filmagem ninguém viu, né? Ela deveria publicar, se ela está falando que ela está certa, deveria publicar a filmagem para a gente ver, ninguém viu. E depois disso, dessa repercussão toda, o trabalhador grava um vídeo onde ele diz que, você vê que bem humilde a pessoa, está constrangido, está sem condições de trabalhar. O que eu falo é o seguinte, gente, a gente que é de rede social, a gente que é de mídia, a gente aguenta muito tranco, velho. Eu aguento pra caramba. Então pode bater, pode falar que eu aguento. Mas a pessoa ali que não é acostumada com isso, ela realmente não se sente bem em ver sua vida exposta. Teve uma pessoa, é óbvio que eu não vou citar o nome, a gente fez uma matéria dela e era uma matéria até boa, né? Só que foi uma matéria assim, que aconteceu o caso e a gente publicou. Era um caso positivo. Ela foi, me mandou mensagem, depois eu encontrei com ela na rua, falou. Eu assustei tanto na hora que eu vi minha foto, minha imagem, meu nome, que eu não conseguia nem ler. Eu já achava que era algum problema. Por quê? Porque não é uma pessoa que está acostumada à rede social. Então, eu estou vendo muita crítica ao trabalhador falando, é fácil para mim, que estou no choque, que estou no dia a dia, estou na correria, estou na rede social, tenho minha vida exposta, recebo ameaça, recebo xingamento, recebo tudo. A gente que está aqui trabalhando com política, trabalhando com o público, é isso. Mas para o trabalhador, para aquela pessoa que não é fácil. Eu tenho certeza que aquele cara se sentiu constrangido, ele se sentiu humilhado, envergonhado, e aí não dá para eu me colocar na pele dele e falar, ele gravou um vídeo por uma perseguição política ou por um objetivo político. Ninguém nunca vai saber, mas o fato foi o que ele passou. Isso é inegável. E a sociedade por si só, pelo menos pela repercussão, ela está se sentindo lesada por uma parlamentar ter agido dessa forma, que segundo a opinião pública é inaceitável. E aí, aonde que a gente vai voltar na discussão? Isso é uma perseguição política? Gente, se você falar que 90% da cidade está perseguindo ela politicamente, aí nem, sei lá, aí também já é demais. Existe, óbvio, um enfrentamento político entre ela e outras pessoas, outras lideranças do município, existe, está claro, todo mundo vê, mas a perseguição é por dois lados, não vou falar nome não, teve vereador aí, você sabe quem que foi pedir para pagar matéria, e o lastro do comportamento da Juliana é fato, ela agiu de uma forma, vamos dizer, irresponsável, né, no mínimo imatura. Quantas professoras foram lá e questionaram o voto dela? Ela virou para a plateia e isso está registrado, não sou eu que estou falando não, ela virou para a plateia e falou, aqui não tem voto meu. Então, peraí, se você está falando que ali não tem voto, se você respeita só quem vota em você, e depois você vem reclamar de perseguição política, outro fato foi quando tinha um trabalhador, um servidor da prefeitura, que faz uma relação entre a Câmara e a prefeitura lá, e ela estava fazendo crítica, ela vira diminuindo esse trabalhador, diminuindo a pessoa do trabalhador sem citar seu nome, citando apelidos, agindo de forma jocosa contra ele. Então, pessoal, existe lastro nisso. O que eu quero mostrar para vocês é que não adianta vir agora falar, vai aparecer gente no vídeo e falar, Thiago tá perseguindo político. Eu não tô perseguindo ninguém politicamente não, tá? O espaço está aberto aqui se ela quiser falar. É só a minha opinião sobre essa relação que está acontecendo. E essa cortina de fumaça que alguns apoiadores, que algumas pessoas aí, também do meio político, tentam fomentar, que é da perseguição política e esquecem da ação da pessoa. Então vamos parar com isso, vamos focar no que aconteceu.
O que aconteceu, aconteceu, se está certo ou está errado, aí cabe-se ao julgamento da justiça, da própria Câmara. Ela tem ferramentas ali para ver isso na questão de decoro, se houve quebra de decoro ou não, e dentro disso não dá para se falar, a meu ver, a minha opinião, que existe uma perseguição política, seja contra Renan, Juliano ou Tito. Então, pessoal, para concluir o vídeo aqui, para dar uma resposta, né? Existe perseguição política? Óbvio que existe, ninguém está falando que não existe, mas não dá para encaixar esses casos em específico a uma perseguição política. Politiqueiras, pessoas podem estar usando isso para prejudicar a pessoa, sim, mas o fato aconteceu, e o fato sempre está acontecendo contra pessoas mais vulneráveis, que eu acho que talvez a gente deva principalmente avaliar isso, que o fato não está acontecendo contra pessoas não vulneráveis. E cada um que assuma a sua responsabilidade. Todo mundo vai errar, eu já errei, todo mundo, isso aí, não existe uma pessoa que não vai falhar. A questão é o tamanho e a gravidade dessa falha, né? Que aí você vai responder de acordo com ela perante a justiça, e parar-se de ficar criando cortina de fumaça em cima disso, e parar de usar carteirada. Que o que a gente vê aí muito é essa carteirada aí, olha, eu sou político, eu sou servidor daqui, eu sou servidor dali, eu posso fazer, eu não posso fazer. E parar com isso. A gente vai resolver o problema do mundo? Eu vou resolver o problema do mundo? Alguém vai resolver? Não. Mas se a gente conseguir, pelo menos nesses casos, elevar o debate para a população, para que a população pensa, e que cada um, né, eu, por exemplo, que eu esteja ali amanhã, num evento, em alguma coisa, e não me sinta no direito de agir dessa forma, principalmente quando eu estou aqui usando do microfone para fazer críticas, para tentar alertar a população. Nós, que somos figuras públicas, temos muito mais responsabilidade do que as não figuras públicas. Isso não diminui uma ação irregular, uma ação criminosa ou ilegal de uma não figura pública, mas quem é figura pública tem que assumir esse papel e aceitar, e no mínimo pedir desculpa e bola para frente, mas parar de ficar tentando desviar o foco. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Inscrevam-se, curtam, compartilhem o nosso vídeo.